Em 9 de março de 1908, sob a luz bruxuleante de uma lâmpada a gás, nasceu algo que mudaria para sempre a história do futebol italiano. No restaurante El Orologio, um grupo de dissidentes do Milan Football and Cricket Club se reuniu. Eles sonhavam com um clube que fosse internacional. Um clube aberto a jogadores estrangeiros, algo revolucionário para a época. Assim nasceu o Futebol Clube Internazionale de Milano, a Inter. O nome escolhido simbolizava liberdade e inclusão. A ata da fundação dizia: sermos irmãos do mundo, sob os mesmos céus. O escudo, desenhado por um dos fundadores, o pintor Giorgio Mugiani. As cores: preto e azul, o céu noturno com estrelas, em contraste com o vermelho do Milan. Eles começaram pequenos, mas ousados. A Inter jogaria sua primeira temporada no campeonato italiano no ano seguinte. Mas 1908 marcou o nascimento de uma ideia, um futebol sem fronteiras. A Inter nasceu para ser diferente. E desde o primeiro dia, já era gigante. O ano era 1909. A Internazionale, recém-nascida, se preparava para enfrentar sua primeira batalha, o campeonato italiano de futebol. Era o início de uma longa jornada. Sem estádio próprio, a Inter disputava seus jogos no campo de Ripa Ticinese, em Milão. Os campos eram de terra, os uniformes de algodão grosso, mas a paixão já era de aço. No dia 10 de janeiro de 1909, a Inter fez sua estreia oficial. O adversário? O Milan. Sim, o clube do qual haviam se separado. Era mais que um jogo. Era o primeiro clássico da história. A Inter perdeu por 3-2. Mas ali, na derrota, nasceu a rivalidade que incendiaria o futebol italiano por décadas. E mais importante, nasceu a identidade do clube. Naquela primeira temporada, o capitão era Virgilio Fossati, que além de liderar dentro de campo, também era o primeiro treinador da Inter. Um símbolo de coragem e entrega. A Inter terminou sua estreia em terceiro lugar. Mas havia deixado sua marca. O mundo sabia, a Internazionale havia chegado, e não iria embora tão cedo. Apenas 2 anos após sua fundação, a Inter já sonhava alto. 1910 seria o ano em que o clube jovem e audacioso desafiaria os gigantes, e venceria. Com um elenco formado por italianos e estrangeiros, a Internazionale entrou no campeonato italiano disposta a provar que o nome internacional não era só simbólico, era força, era visão. À frente do time, ele de novo, Virgilio Fossati. Capitão, treinador e alma do clube. Com apenas 21 anos, liderava seus companheiros com bravura e inteligência. A disputa foi intensa. A Inter terminou empatada em pontos com o temido Pro Vercelli, o time dominante da época. A decisão? Um jogo extra. Uma final. Data, em 24 de abril de 1910. Local, um campo neutro. A Inter entrou em campo determinada, e goleou. 10-3. Uma vitória esmagadora. Ali, a Inter conquistou seu primeiro scudetto. Uma lenda nascia não apenas com coragem, mas com glória. Em 1910, a Internazionale provou ao mundo que era possível vencer sendo diferente. E que sua história, assim como seu nome, seria eterna. Depois da glória de 1910, o ano de 1911 começou com esperança. A Inter era agora campeã italiana, respeitada e temida. Mas o futebol, é feito de ciclos. O time liderado por Virgilio Fossati seguiu lutando com coragem, mas sentiu o peso da responsabilidade. Todos queriam vencer o campeão. A temporada foi marcada por confrontos intensos, especialmente contra o Pro Vercelli, que buscava vingança. A Inter os enfrentou de igual para igual, mas a consistência faltou. A Inter não conseguiu repetir o feito do ano anterior. Em 1911, terminou o campeonato na 4ª colocação. Uma queda? Talvez. Mas também um lembrete. Ser grande não é apenas vencer. É levantar a cabeça nas derrotas, é manter o espírito vivo. E isso, a Inter já sabia fazer como poucos. 1911 não trouxe taças. Mas fortaleceu a alma nerazzurra. Porque na Inter, a luta nunca para. 1912, na superfície, nada grandioso. Nenhum título, nenhuma goleada histórica. Mas nem só de glória se faz uma lenda. A Inter vivia um momento de introspecção. Após o brilho e o tropeço nos anos anteriores, era hora de reorganizar, sem holofotes. Internamente, o clube enfrentava desafios financeiros e estruturais.
A profissionalização do futebol italiano ainda engatinhava, e manter um time competitivo exigia sacrifício e visão. A Inter iniciou uma leve renovação no elenco. Algumas figuras conhecidas deram lugar a jovens promessas. Era o início de um novo ciclo. Nos campos, os resultados foram discretos. A Inter não disputou o título, mas também não desapareceu. Manteve-se firme, leal à sua essência, em plural, aberta e resiliente. 1912 foi um ano de raízes. De silêncio. Mas sem ele, nenhuma árvore cresce. A Inter se preparava. Porque grandes conquistas exigem mais do que talento. Exigem tempo. 1913, a Europa começava a tremer. Os ventos da guerra ainda eram sussurros, mas já se faziam sentir. E no futebol, o clima era de instabilidade. A Internazionale seguia lutando. Sem o brilho dos primeiros anos, mas com a mesma alma. O campeonato ficava cada vez mais competitivo e desigual. Alguns clubes investiam pesado. Outros, como a Inter, tentavam manter a tradição com recursos limitados. Na temporada de 1912 a 1913, a Inter ficou longe da briga pelo título. Terminou apenas em quinto lugar no grupo da Ligúria-Lombardia-Piemonte. Mas havia algo mais forte que a colocação. Virgílio Fossati, o eterno capitão, continuava sendo a espinha dorsal do time. Em campo e fora dele, era símbolo de dignidade, disciplina e esperança. Mesmo sem troféus, a Inter plantava sementes. A paixão resistia. A torcida crescia. E o clube, com humildade, construía seu legado um jogo por vez. 1913 ensinou que nem todo grande momento brilha nos olhos. Alguns o vivem na memória. E na Inter, resistir sempre foi parte da vitória. O ano era 1914. Enquanto a bola ainda rolava nos campos da Itália, lá fora, o mundo começava a desmoronar. A Internazionale seguia com bravura. O campeonato começava como qualquer outro, cheio de promessas, suor e sonhos. Mas havia algo diferente no ar. A sombra da guerra se aproximava. Em campo, os resultados foram modestos. A Inter não brigou pelo título, mas manteve a dignidade. Lutando jogo a jogo, honrando suas cores. Ao lado de seus companheiros, Virgílio Fossati, capitão desde o início, continuava a guiar o time com firmeza. Mas aquele seria seu último ano com a camisa nerazzurra. Com a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, o futebol parou. Jogadores deixaram os gramados e vestiram fardas. Fossati foi um deles. E como tantos outros, nunca voltou. 1914 foi o fim de uma era. A bola parou de rolar. Mas o espírito da Inter jamais se calou. 1915, a Itália mergulhava definitivamente na Primeira Guerra Mundial. O futebol cedeu lugar às trincheiras. O campeonato italiano foi interrompido. Clubes silenciaram. Estádios viraram depósitos, campos se tornaram memória. A Inter parou. Muitos jogadores da Internazionale foram convocados para o fronte. Entre eles, o coração do clube, Virgílio Fossati. Capitão desde o início. Treinador. Símbolo. No dia 25 de dezembro de 1916, Fossati seria morto em combate, lutando nas montanhas do norte da Itália. Mas foi em 1915 que ele se despediu do futebol. Sem despedida. Sem aplausos. Apenas silêncio. 1915 marcou um dos anos mais escuros da história do clube. Não houve gols. Não houve títulos. Houve dor. Houve luto. Mas também houve memória. E enquanto existirem as cores preto e azul, Virgílio Fossati jamais será esquecido. 1916, o segundo ano da Grande Guerra. E o futebol, já calado em 1915, permanecia suspenso. A Itália sangrava. E a Internazionale sobrevivia na memória. Não havia partidas. Não havia torcidas. Apenas cartas trocadas, silêncio nas arquibancadas e saudade no ar. Mas mesmo no fronte, o futebol vivia. Soldados improvisavam jogos entre batalhas. E entre eles, estavam ex-jogadores, torcedores, apaixonados pela Inter. Foi também em 1916, na véspera de Natal, que chegou a notícia mais dolorosa: Virgílio Fossati havia morrido em combate, aos 25 anos. Capitão, fundador, alma do clube.
Não houve homenagem oficial. Não houve tribuna. Mas nos corações nerazzurri, um luto silencioso tomou forma. O capitão havia partido, e mais jamais seria esquecido. Em 1916, a Inter não jogou, mas resistiu. Como sua torcida. Como sua história. Porque há anos em que vencer é apenas continuar existindo. 1917, a guerra atingia seu auge. Milhares morriam nas frentes de batalha. E em casa, a vida seguia em suspenso. O futebol, ainda adormecido. E a Inter, em silêncio. A Internazionale não disputou campeonatos oficiais. Mas não desapareceu. Seus torcedores continuavam a vestir o azul e preto com orgulho. Seus dirigentes mantinham contato. E esperavam a hora certa para voltar. Em algumas cidades, surgiram partidas informais. Peças de resistência cultural. Futebol como respiro, como memória, como fé. Nos cadernos dos sobreviventes, nomes da Inter eram rabiscados. Alguns sonhavam em voltar a jogar. Outros, só queriam voltar para casa. 1917 foi silêncio. Mas também preparação. Enquanto o mundo sangrava, a Inter se mantinha em estado de espera, pronta para renascer quando o apito final da guerra ecoasse. Porque um clube de verdade não vive só de vitórias. Vive de fé. E em 1917, uma fé pela Inter jamais se apagou.